Alô, alunos do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barata, sou professor de História do Brasil e hoje eu quero dar continuidade àquele nosso assunto das revoltas nativistas. A nossa revolta que vamos falar hoje, o tema principal, vai ser a chamada Guerra dos Mascates. Aproveitando a onda da Guerra dos Mascates, também vamos falar sobre um outro movimento que é de extrema importância para dentro da nossa história, e aí sim um foco maior para o Enem, que é chamado de Revolta Filipe dos Santos. Primeiro lugar, meu aluno, o que é mascate? O que a gente vai designar como mascate? Mascate é aquele que praticava o comércio, é o comerciante. E esse mascate, que a revolta vai trazer a referência, vai ser o comerciante da cidade de Recife, lá no Pernambuco. Lembra bem? Prestem bem atenção. Pernambuco começou a ser explorada, começou a ser colonizada a partir do momento da produção da cana-de-açúcar. Isso acabou designando uma camada social que se localizou ali, um grupo social que se localizou onde hoje a gente chama de Olinda, que seriam os senhores de engenho. Então, os senhores de engenho, aqueles grandes proprietários de terra, estavam localizados em Olinda. Do outro lado, onde chamamos de Recife, a velha cidade de Maurícia, o bairro de Santo Antônio, você começa a ter um crescimento de comerciantes, que vamos chamar de mascates. Observem bem, era o ano de 1710. A cana-de-açúcar estava em crise. O açúcar brasileiro teria perdido valor desde a época da insurreição pernambucana. O nosso açúcar já tinha se desvalorizado, o motivo qual existiu a insurreição, que foi o processo da expulsão dos holandeses. Aí, se você prestar bem atenção nesse detalhe, o açúcar começou a entrar em crise. A economia começou a parar. Observe que todo mundo que tem um comércio, ou todo mundo que tem alguma empresa, sempre espera por dias melhores. Os senhores de engenho também esperavam por esses dias melhores. Começaram a contrair empréstimos, começaram a tentar bancar aquela produção e justamente começaram a buscar os empréstimos com esses homens aqui, com os chamados de mascates. Os mascates começaram a pegar a mercadoria, começaram a emprestar o dinheiro aos senhores de engenho, e esses senhores de engenho começaram a contrair dívidas enormes. Um detalhe importante é que os mascates, que eram de Recife, eles eram subordinados a Olinda. Recife estava subordinada a Olinda. E aí, meu amigo, tudo que se pegava aqui tinha que se pagar imposto a Olinda. A Câmara Municipal, um exemplo, do Pernambuco, não estava localizada em Recife, estava localizado em Olinda. Mas os comerciantes começaram a notar, ora, pois, começamos a crescer economicamente e, de repente, nós ainda temos que sustentar os senhores de engenho. Os mascates começaram a ter uma ascensão em relação aos senhores de engenho. O dinheiro dos impostos dos mascates começaram a sustentar esses senhores de engenhos. Então, os mascates decidiram separar Olinda de Recife. Decidiram criar uma Câmara Municipal. Mas para que a Câmara Municipal fosse criada em Recife, era necessário que os senhores de engenho autorizassem, que a Câmara Municipal de Olinda autorizasse. E é claro, é óbvio que eles não iriam autorizar. É óbvio que os senhores de engenho, já que estavam dependendo do dinheiro dos mascates, não iriam autorizar de forma nenhuma essa separação. Não conformados, os mascates em 1710 decidiram abrir uma guerra contra os senhores de engenho. É o que chamamos de Guerra dos Mascates. E uma das coisas que temos sempre que observar é que qualquer guerra,
Uma das coisas que vai ser de extrema necessidade será a condição financeira, o dinheiro, os recursos. Então, se olharmos muito bem para esse lado, os mascates possuíam os recursos que os senhores de engenho não possuíam. O conflito começa, e que só vai acabar em 1711, com a intervenção da coroa portuguesa. A coroa portuguesa vai decidir ficar do lado de quem? Do lado dos mascates ou do lado dos senhores de engenho? Essa era a grande pergunta. Então eles decidiram ficar do lado dos mascates. Ficaram do lado dos mascates. Por que, Barata? Porque quem estava ganhando a economia eram os mascates. Separaram Olinda de Recife. Então presta atenção. Separaram Olinda de Recife. Recife ficou separada de Olinda. Existiu a inauguração da Câmara Municipal, a instalação da Câmara Municipal do Recife, o qual trabalhariam os chamados homens bons. Então existiu a instalação da Câmara Municipal. E a capital da província, a capital daquela região do Pernambuco, não pertenceria mais a Olinda, pertenceria a Recife. Então, vamos tentar sintetizar agora, já que o resumo foi dado. A Guerra dos Mascates é um conflito separatista ou nativista? Nativista. Por que, meu aluno? Porque a Guerra dos Mascates não contesta o poder da coroa. É uma revolta local e que possui fatores econômicos. Essa guerra aconteceu em 1710 a 1711. Foi um conflito existente entre os mascates, os comerciantes da onde? De Recife, e os grandes proprietários de terra, aqueles produtores do açúcar, os senhores de engenho de Olinda. Até 1710, nota-se que em Pernambuco, a principal cidade era controlada pelos senhores de engenho, o qual chamamos de Olinda. E Recife estava subordinado a Olinda. Recife teria que pagar os impostos, certo? Então pagava os impostos a Olinda. Esse dinheiro dos impostos servia para que esses homens, os senhores de engenho, pudessem manter sua qualidade de vida. Só que aí vem um detalhe. Por que, Barata? Eles não produziam cana-de-açúcar? Lembra que a cana-de-açúcar tinha perdido o valor. O que foi que aconteceu? Os homens chamados de mascates não aceitaram mais aquela subordinação a Olinda e quiseram se separar. Não queriam ser capital, não queriam ser a principal referência, mas queriam fazer com que Recife tivesse a instalação do que a gente chama de Câmara Municipal. A Câmara Municipal, os senhores de engenho não iriam aceitar que Recife tivesse uma Câmara Municipal. Resultado, a guerra entre os dois. O conflito de 1710 a 1711 é chamado de Guerra dos Mascates. Como é que ele foi resolvido, professor? Simples. A coroa interviu, decidiu separar Recife de Olinda, separou-se, instalou-se a Câmara Municipal em Recife, e a partir desse momento, Olinda não receberia mais os impostos de Recife. Para melhorar a situação, já que Recife era economicamente mais ativa, Recife passou a ser agora a nova capital daquela província. Tá ok? Então, essa é a Guerra dos Mascates, que chamamos de revolta nativista. Então, meu caro aluno, eu peço para que vocês prestem atenção agora para a nossa segunda revolta. Essa revolta, eu chamo a atenção mais para o Enem, porque dentro da nossa historiografia, ela é tida como uma revolta que a gente chama de nativista também, porque vai ser uma revolta local, de fator econômico, que não vai questionar o poder da coroa. Mas ela chama a atenção porque vai ser a antecessora, vai ser aquela que vai animar, de fato, Minas Gerais, para que no futuro possa fazer a Inconfidência Mineira. Como assim, professor? Em 1720, a coroa portuguesa estava começando a notar que estava tendo muito desvio do ouro. Ela queria aumentar sua arrecadação em cima do território, em cima das suas colônias. E ela começou a observar que o ouro aqui ele era contrabandeado de várias formas. Uma das formas de existir o contrabando era que os exploradores, ao encontrar aquele ouro,
botava os negros para engolir o ouro, e os negros saíam de Vila Rica, né, para poder, de repente, expelir e eles não pagarem os impostos. Como também tinha a velha forma do Santo do Pau Oco. Os negros se reuniam em procissões, pegavam imagens ocas, colocavam ouro e saíam em procissões, né, até os limites da cidade. Por que eles faziam isso, professor? Por que eles colocavam, de repente, a história do Santo do Pau Oco? Por que de repente, os negros engoliam esse ouro para sair do limite de Vila Rica? É simples, aluno. Era para que pudesse fugir da fiscalização. Vocês lembram que desde a época da colonização, desde a época do descobrimento, desde a época do período que chamamos de pré-colonial, né, existe uma questão de se cobrar os impostos sobre tudo que era comercializado no Brasil. Entre esses impostos, tínhamos aquela questão que você teria que dar 20% de todas as riquezas, né? Você tinha que buscar 20% do ouro, da prata que fosse encontrado no nosso território. É bem verdade que esse ouro, essa prata, demorou para ser cobrado. É bem verdade que o quinto, né, como a gente fala, demorou porque o ouro também demorou a ser encontrado no Brasil. O ouro só foi encontrado em 1693, né, no que a gente chama de ouro de aluvião, que os bandeirantes acabaram encontrando. Então, de repente, aquele comércio, aquela exploração do ouro estava lento. Mas vamos prestar aqui atenção, vamos tentar reparar numa coisa. Em 1693, o ouro ele tinha sido encontrado. Começaram a se pagar os impostos. De repente, começaram a vir mais portugueses para o Brasil, né? Começaram também a sair senhores da região Nordeste para explorar o ouro de Minas Gerais, de Vila Rica. Existiu o que a gente já estudou, Guerra dos Emboabas, né, que já tínhamos falado, e de repente, a exploração do ouro, os senhores começaram a notar que eles tinham outra forma de poder ganhar mais, sonegando os impostos, a velha sonegação fiscal. Então eles não estavam pagando o que chamamos de impostos, eles não estavam pagando. Como é que eles burlavam essa fiscalização? Botavam o ouro dentro das imagens e saíam em procissões. Ave, ave, ave Maria. Saíam em procissões no meio de Vila Rica. Assim eles saíam do meio, do limite da cidade e tiravam o ouro sem pagar nenhum tipo de imposto. A coroa portuguesa, querendo aumentar a arrecadação, decidiu instalar o que a gente chama de casas de fundição. O que seriam as casas de fundição? A coroa proibia o comércio do ouro em pó. Ela dizia que estava proibido. Qualquer ouro que fosse comercializado, ele teria que ser transformado em barra e deveria ter um selo real. Bom, meu aluno, se você notar bem, existe um caso de um australiano que ele é dono da maior reserva individual de ouro do mundo. O australiano, ele mora num território brasileiro. E ele tinha uma mania de circular com uma barra de ouro que não tem nenhum tipo de identificação. O seu advogado alega que aquela barra de ouro é de estimação, é a barra de ouro da sorte. Alguns meios de comunicação colocaram essas matérias aqui, botaram diversas matérias falando sobre a prisão desse explorador, desse minerador. Agora tem um fato interessante. Barata, por que ele foi preso? Porque alegaram que ele estava retirando o ouro de forma ilegal do Brasil. Porque todo ouro, quando ele é achado, você tem que enviar, você tem que procurar o governo para que aquele ouro ele possa ser avaliado. O governo tira o percentual, tira o imposto que cabe ao governo e lhe devolve o restante já em barra, com um carimbo, todo registrado. Então a forma regularizada de explorar o ouro é essa, porque assim o governo está tirando seus impostos. Lembrem que tudo que existe no subsolo, tudo que existe de riquezas naturais, minerais, pertence à União. Né? O que traz aquela questão do pré-sal, se você for olhar, a grande discussão também do petróleo, dos royalties aqui no Brasil. Quem é que tem direito aos royalties? Né? O Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou deve ser distribuído para toda a União? Ele foi distribuído para toda a União por quê? Porque simplesmente o petróleo é da União. Então tem que ser distribuído para todos os estados e todas as cidades da União. Tá joia? Então se você olhasse, a coroa ela tinha que cobrar os impostos. Ela não proibia que você explorasse, não. Você ia lá e explorava. Só que quando você encontrava, você tinha que pagar esse imposto. O que era que muita gente fazia? Pegava o ouro
botava na imagem dos santos do pau oco, botava um negro para engolir e saía da cidade. Quando saía, fugia da fiscalização. Aí o governo decidiu instalar o que a gente chama de casas de fundição. Essas casas de fundição, ela tinha uma função. O ouro só vai poder ser comercializado a partir se for transformado em barra. Ele vai ter que ser transformado em barra, fundido, transformado em barra e ter o carimbo real. Muita gente não gostou, inclusive Felipe dos Santos. Essa revolta acontece em Vila Rica. É um movimento que ele vai simplesmente tentar acabar com a cobrança do imposto a partir das casas de fundição. Eles vão tentar insistir para a não instalação dessas casas de fundição. E o maior motivo seria devido à corrupção praticada pelas casas de fundição, que no lugar de se cobrar um quinto, cobrava além. Ela aumentava a cobrança. Então, se você fosse olhar, era corrupção de um lado, corrupção do outro. O motivo da instalação das casas de fundição era devido à corrupção, à sonegação. E o motivo de ter a revolta era porque quem sonegava não queria, porque saberia que teria que pagar um imposto, e ao mesmo tempo a própria coroa, ela aumentava a retirada, no lugar dela só tirar os 20%, ela aumentava a retirada. Então a revolta, ela aconteceu em Vila Rica. Foi sufocada pelo governo, porque não era uma revolta realmente de interesse do governo, se você for olhar, era contra os interesses do governo e acaba sendo sufocada. Um dos líderes desse movimento é quem a gente chama de Felipe dos Santos. Não esqueça, meu aluno, essa revolta ela também pode ser chamada de revolta de Vila Rica. Se na prova de você tiver revolta de Vila Rica, é a mesma coisa que revolta Felipe dos Santos. Em alguns livros de história, essa denominação é dada porque Felipe dos Santos foi um dos líderes desse movimento. É uma revolta antecessora da Inconfidência Mineira, é uma revolta contra a instalação das casas de fundição e é uma revolta contra a cobrança daquele imposto ali, de fato, né? Contra a cobrança de você fazer a barra para poder ter que pagar o quinto. Mas lembrem que um quinto não era um imposto novo no Brasil. O quinto ele já tinha sido determinado desde o período pré-colonial. O problema é que o ouro demorou a ser encontrado no Brasil. Lembra bem, quando a gente falava de produtos extraídos da terra, que existia uma produção, uma plantação, né? Tudo aquilo que você cultivava, você tinha que pagar 10%. Agora, quando você se tratava de riquezas, como o ouro e a prata, tinha que se pagar o quinto, que era 20% daquele produto, né, que você estava extraindo. Tá joia? Esses movimentos são um dos principais movimentos do que chamamos de quê, meu caro aluno? De revoltas nativistas. É um dos principais movimentos das revoltas nativistas. Eu digo a vocês sempre, acompanhem nosso material, baixe o TD, leiam, resolvam as questões, porque temos que focar nesse Enem. E o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, Humanas em Foco, bons estudos e sucesso para todos.